Olá, meus amados, queridos irmãos, pessoas amigas, é bom poder chegar até você mais uma vez com a porção diária da palavra. Estamos meditando nesta semana a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Temos já a oportunidade de entender que Jesus veio para remover a culpa do pecado, Jesus veio para nos justificar, Jesus veio para morrer no nosso lugar. Jesus Cristo, então, diante dessa realidade, ele foi levado, ele foi preso, na verdade, ele foi preso e ele foi julgado injustamente e foi reconhecido que não havia crime em relação à sua conduta, à sua vida, mas Pilatos, então, pergunta para a multidão: o que eu vou fazer com Jesus, que se chama Cristo? E a multidão pediu que ele fosse crucificado. E assim começa, então, o processo da tortura. Jesus foi torturado, Jesus foi humilhado, Jesus foi ridicularizado, Jesus foi escarnecido, e as pessoas então maltrataram muito Jesus, e ele então foi levado diante de uma caminhada carregando a cruz, e ali então ele foi para um lugar, um monte chamado Caveira, e ali Jesus então, ele foi morto, pendurado na verdade na cruz, Jesus foi pendurado na cruz. Nesse processo, então, ali, a respeito de Jesus Cristo, pendurado na cruz, a palavra de Deus diz que ele foi, nas suas mãos, pregaram, então, ali os pregos. Também ele foi colocado uma coroa de espinhos na sua cabeça, uma vez que ele era chamado de rei dos judeus. Então, para, de alguma forma, zombar ainda mais da sua realidade, então cravaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. E todo esse sofrimento, o corpo todo machucado, Jesus então, levantado foi na cruz do Calvário. E é nesse contexto que eu quero então ler a palavra de Deus para nós hoje. E assim então, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, está escrito: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo. Aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Queridos, aqui está a palavra de Deus para nós, onde nós podemos visualizar toda a realidade daquela semana, daqueles dias que antecederam aqui a crucificação, que antecederam a morte de Jesus. Uma realidade difícil. Jesus era 100% homem, e na humanidade de Jesus, ele enfrentou uma realidade muito difícil, ao ponto que Jesus se reúne com seus discípulos mais chegados para orar. E Jesus, então, na oração, diz: a minha alma está angustiada até a morte. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus ora 3 vezes ao Pai, mas havia uma missão para Jesus. A missão de Jesus, em que ele seria levado à cruz, profetizado já ao longo dos séculos pelos profetas. Jesus, então, seria morto na cruz para ressuscitar no 3º dia, para trazer a salvação para a humanidade, para aplacar a ira de Deus, para trazer, então, a condição da reconciliação do homem com Deus. E aqui, então, estamos diante do momento em que Jesus, pendurado na cruz, com seu corpo completamente exausto, mãos e pés pregados. A palavra diz que foi traspassada uma espada na sua cintura e uma coroa de espinho cravada na sua cabeça. E nesse contexto, aquela multidão eufórica, gritando em êxtase, uma vez que já haviam pedido a soltura de Barrabás e havia pedido a crucificação de Jesus. A multidão está assistindo. A palavra de Deus diz que
Jesus, então, ele na cruz, cumprindo profecias também a respeito aí do vinagre, registrado no livro dos Salmos. E então, quando aproximaram ali aquela esponja com vinagre, e Jesus então declara: está consumado. Está consumado. E ele então, diz o último versículo que eu li, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, ali foi a morte de Jesus. Importante então para nós hoje, a devocional de hoje, eu gostaria que você pudesse entender que Jesus cumpriu aquilo que estava declarado para ele, como missão, como profecia, como vontade soberana do Deus Pai. Jesus cumpriu quando ele então, ao terminar a sua missão, em que ele pôde dizer: está consumado. Eu completei, eu cumpri, eu fiz aquilo que o Pai esperava que eu fizesse. Momento difícil da história da humanidade. A palavra de Deus diz que houve trevas, então toda a terra se escureceu. A palavra de Deus diz que houve uma realidade de alteração em relação à estrutura do universo. E então, Jesus cumpriu quando ele diz: está consumado. Importante, eu gostaria que você pudesse entender que tudo isso que Jesus fez, passou, experimentou, tudo isso foi no nosso lugar, foi em nossa causa, foi por causa de nós, foi por causa dos nossos pecados, foi por causa da nossa realidade eterna, de separação de Deus, de morte espiritual, de condenação ao inferno. Jesus, ele fez tudo isso por cada um de nós. Está consumado. E eu gostaria, então, de tirar a realidade do foco de Jesus e gostaria que você pudesse trazer para você, para a sua vida. A sua passagem por esse mundo também tem uma missão. A sua passagem por esse mundo, Deus tem um plano e um propósito para você, para mim. E é importante que nós estejamos, dia após dia, querendo agradar o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Eterno. É importante que nós também estejamos na trajetória da nossa vida, podendo cumprir aquilo que o Senhor tem como expectativa a respeito de cada um de nós. E poder chegar ao final da nossa trajetória, poder também dizer: está consumado. Senhor, o que o Senhor esperava de mim, o que o Senhor desejava que eu fizesse, então eu me coloquei à disposição para fazer. Isso significa uma entrega total, incondicional a Deus. Isso significa uma obediência. Isso significa uma realidade de amor, demonstração de amor. Viver em submissão ao Deus Todo-Poderoso. Que nós sejamos assim. Ao olharmos para Jesus, para a declaração de Jesus está consumado, que tenhamos a condição também de poder viver aqui na terra, cumprir a nossa passagem aqui por este mundo e poder dizer: está consumado. Completei a minha carreira, completei aquilo que o Senhor desejou para a minha vida. Pense nisso. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por mais um dia, somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, somos gratos, ó Deus, pela salvação, somos gratos pela Tua palavra, ó Deus, manifestado, Deus, a nós, esclarecedora, reveladora, ó Deus, e somos gratos, porque apesar e a despeito de nossas imperfeições, o Senhor, ainda assim, nos ama e tem planos para cada um de nós. Pedimos que nos ajude, ó Deus, a cumprirmos aquilo que é o anseio do Senhor, a expectativa do Senhor para nós, para que tenhamos a condição, ao imitar Jesus, de poder dizer também: está consumado. Seja conosco, Deus. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Que o Senhor desperte, ó Deus, cada um de nós, mais e mais, para fazermos a Tua vontade. Oramos assim com muita gratidão,
em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz, junto com toda a sua família.